Bem, galera, agora a gente vai falar então do processo de descolonização da África e da Ásia, um processo que vai se intensificar principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU e tal. Bem, de fato, a ONU contribuiu muito para esse processo, né? A ONU pressionou várias das nações imperialistas europeias, né, a descolonizar, a dar independência para suas antigas colônias na África e na Ásia, né? Então, a ideia aí da ONU de autodeterminação dos povos foi preponderante para que esse processo tivesse uma consolidação, essa ideia de descolonização da África e da Ásia, ela realmente tivesse sucesso. Então, a participação da ONU é preponderante, temos que lembrar isso, né? Assim como a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né? A Carta dos Direitos Universais do Homem, que justamente se pautou dentro dessa ideia de autodeterminação dos povos. Tá? Então, a ONU foi preponderante, temos que lembrar disso, dentro desse processo de descolonização. Outra coisa, esse processo de descolonização da África, e aí a gente está falando exclusivamente no caso africano, ele se pautou muito pela influência do socialismo. Né? Se o movimento de descolonização da América, né, se valeu de uma doutrina liberal, do liberalismo, na África, muitos países se basearam no marxismo mesmo, né, nessa matriz marxista que determina dominados e dominantes, né? Então, as nações imperialistas europeias como dominadoras dos povos pobres africanos, né? E isso fez com que então o marxismo servisse de norte mesmo para muitos desses processos de descolonização da África. Mesmo durante a descolonização, né, a independência das nações africanas, muitos acabaram mantendo relações externas, assim, relações internacionais, relações diplomáticas com as suas antigas metrópoles, né? O caso, por exemplo, de algumas das nações que antigamente eram, né, do Império Britânico, que se filiaram ao Commonwealth, estiveram ligados ao Commonwealth. Lembrando que esse processo de independência da África ele veio através de guerras civis, né? E após a independência, essas guerras civis elas acabaram se instalando na África por algumas décadas. Isso é explicado justamente pela forma que ocorreu a própria partilha da África lá do século XIX, né? A ideia de que as nações europeias, as nações imperialistas europeias, elas dividiram os territórios africanos sem levar em consideração as rivalidades tribais, né? Então, várias das nações tinham 2, 3, 4 tribos rivais, essas rivalidades elas eram seculares, e isso acabou corroborando mesmo para essas guerras civis. Né? Bem, os movimentos nacionalistas na África eles também impulsionaram, né, esse processo de descolonização, esse processo de independência. Por exemplo, né, o caso mesmo das colônias portuguesas, né, das antigas colônias portuguesas na África, o caso, por exemplo, de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. Essas nações desenvolveram movimentos de independência a partir da década de 50, movimentos nacionalistas, né, que lutaram pela independência dessas regiões, mas que foram travados até pelo salazarismo. Né? Lembrando que Portugal, durante boa parte do século XX, foi dominado por uma ditadura de extrema-direita, e essa ditadura de extrema-direita não só criava uma repressão muito grande sobre o povo português em Portugal, mas também sobre as colônias portuguesas na África. E a ditadura portuguesa ela não se conformava com esses processos, né, esses movimentos de independência de suas colônias, de forma que esses movimentos de independência só tiveram sucesso sim após 74, né, quando Portugal foi redemocratizado. Então, a Revolução dos Cravos, em 1974, redemocratização de Portugal, o fim da ditadura de extrema-direita em Portugal,
acabou corroborando também para o sucesso dos movimentos de independência nas antigas colônias portuguesas na África. Isso porque os próprios portugueses entenderam a legitimidade desses movimentos de independência na África, tanto em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E então esses movimentos eles começaram a ter sucesso já em 74 mesmo. Então, lembrando a relação entre a Revolução dos Cravos, a redemocratização em Portugal, e o sucesso da independência dessas colônias, dessas antigas colônias portuguesas na África. Bem, o caso da África do Sul, o caso da África do Sul é diferente do resto dos outros territórios africanos. Isso porque, teoricamente, a África do Sul se tornou independente em 1910. Só teoricamente, porque mesmo após a independência, o governo inglês ele continuou controlando a política na África do Sul. E esse controle britânico sobre a política na África do Sul durou até 1931. Então, a soberania política da África do Sul ela só veio mesmo a partir de 1931. Essa soberania política da África ela não implicou no reconhecimento dos direitos dos cidadãos negros da África do Sul. Óbvio, os cidadãos negros eles eram a maioria, mesmo assim, eles eram oprimidos pelo Estado sul-africano, mesmo após a independência. E principalmente, a partir de 1948, a vitória do Partido Nacional nas eleições fez com que fosse estabelecido o apartheid. Lembrando que o Partido Nacional ele era um partido dominado pela elite branca de origem holandesa, pelos Boers, E o apartheid ele fez legalizar mesmo esse segregacionismo racial dentro da África do Sul. Existiu uma resistência negra que foi liderada aí pelo Congresso Nacional Africano, que tinha o Nelson Mandela como grande personagem. O Mandela foi o grande líder do movimento negro dentro da África do Sul no século XX. Eventos importantes após aí a criação do apartheid na África do Sul foi o massacre de Sharperville em 1960 em Joanesburgo, que tem-se início justamente com a mobilização da população negra contra a obrigatoriedade dos negros na África do Sul portarem documento de identidade. Lembrando que o apartheid cria um documento de identidade exclusivo para os negros, e se eles não transitassem nas ruas da África do Sul com esse documento, eles seriam presos. Então, a população de Sharperville, que era uma favela de Joanesburgo, se revoltou contra essa medida do apartheid. E essa manifestação do povo negro na África do Sul acabou gerando uma resposta extremamente violenta do governo sul-africano. Foi o quê? Um massacre onde 65 pessoas foram mortas por disparos de bala feitos por policiais na África do Sul. Bem, o caso de Sharperville acabou fazendo com que o Nelson Mandela intensificasse a luta contra o apartheid, e exatamente por isso ele foi preso em 62. Foi preso e sentenciado à prisão perpétua. A prisão do Nelson Mandela não implicou no fim do movimento negro, muito pelo contrário, o movimento negro acabou continuando, mesmo com o cárcere do Mandela, inclusive cresceu, se expandiu o movimento negro, que basicamente tinha a luta pelo fim do apartheid como grande mote, como a grande bandeira. A libertação do Mandela aconteceu em 1990, então ele ficou aí 28 anos preso, e a pressão da comunidade internacional, da opinião pública internacional, acabou contribuindo para que o governo sul-africano libertasse ele em 1990. Ele livre, ele garantiu também a volta dos seus direitos políticos, e ele acabou sendo eleito presidente da África do Sul, assumiu o cargo em 1994, e com a presidência do Mandela, ele acaba também corrigindo o apartheid. Aqui eu coloquei, inclusive, algumas leis aí do apartheid,
né? Apartheid que dura de 1948 a 1994. Né? Então, por exemplo, proibição de casamentos entre negros e brancos, né? A criação de locais específicos para negros e brancos, inclusive eu coloquei a foto aí, né, de uma placa que informa que essa praia, no caso, ela é especificamente do uso da população branca, ela é vetada, né, a presença de negros, né, o que mostra essa violência mesmo do regime do apartheid sobre a população negra na África do Sul. Tá? Bem, esse colonialismo europeu na África, ele teve várias implicações, né? A manutenção das desigualdades sociais, a separação arbitrária das tribos e comunidades, né? Isso, inclusive, reflexo aí do século XIX, que impossibilitou mesmo a criação de governos centrais na África do Sul, que pudessem criar equipamentos públicos, né, que pudessem criar políticas públicas de saúde, educação, transporte, enfim. As guerras civis, né, que também estão ligadas a essa questão da partilha da África, né, como eu disse no início da aula, o caso dos povos africanos terem sido divididos os territórios sem levar em consideração as rivalidades tribais. Isso levou a África a viver décadas de guerra civil, né, após a independência das nações. E também isso acabou contribuindo muito para o espalhamento, né, de doenças, epidemias dentro da África, o caso da própria AIDS, né? Então a falta de uma educação pública de qualidade que conscientizasse a população sobre métodos de profilaxia, obviamente contribuiu muito para o espalhamento de doenças infecciosas dentro do continente africano. Tá? Agora a gente vai falar aí da descolonização da Ásia, né? O caso específico inicialmente aí da Índia, né? Lembrando que a Índia ela se tornou uma colônia inglesa já no século XVIII, após a Guerra dos 7 Anos, né? Aquela guerra entre francês e inglês, vencida pela Inglaterra, que toma o Quebec da França e toma a Índia também dos franceses. Bem, o primeiro movimento político, né, mais forte contra esse imperialismo inglês na Índia foi a criação do Partido do Congresso, que era um partido de elite indiana, mas uma elite hindu que não via com bons olhos o processo de ocidentalização da Índia. Um partido nacionalista, que era assim da elite, mas lutava, né, pela diminuição da presença inglesa dentro da política indiana. Tá? Esse partido ele se fortaleceu a partir de 1920, porque o aparecimento da figura do Mahatma Gandhi, né? O Gandhi que criou o repertório da desobediência civil, né? Estimulava os indianos a não pagar impostos, né? Porque entendia que os impostos é que favorecia a manutenção do poder dos ingleses sobre a Índia, né? E aí muitos argumentavam, mas se a gente não pagar os impostos, os ingleses irão nos prender. O Gandhi falava, bem, se 10 mil, 15 mil não pagarem impostos, sim, 10 mil, 15 mil serão presos. Mas se forem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas, eles não têm lugar para prender todo mundo. Então, a ideia de uma adoção, né, geral, uma generalização da adoção dessa desobediência civil, né, dentro da Índia, isso era o que estimulava o Mahatma Gandhi. Né? Isso era o mote principal, né? O tema principal da abordagem dessa resistência desenvolvida pelo Mahatma Gandhi. Bem, o Gandhi foi preso entre 22 e 24 e é solto justamente pela própria pressão que a população indiana faz, né, no governo inglês. Muitas pessoas acabam, digamos assim, indo para a porta da penitenciária no qual ele foi preso, fizeram greve de fome, foi uma mobilização popular para a libertação do Gandhi, e isso, né, acontece, isso é realizado em 1924.
O crescimento do movimento de independência na Índia, ele ocorre principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU. Já falei para vocês que esse realmente é um período onde vários processos de independência eles têm sucesso, né? A criação da ONU vai dar um estímulo maior, a ONU vai lutar pelos interesses dessas nações que sofriam com o imperialismo desde o século XIX, e até antes mesmo, no caso da Índia. E aí, então, esse movimento de independência da Índia ele vai se dividir, né? Vai ser criado, né, a chamada Liga Muçulmana, que era como se fosse um partido, né, da etnia muçulmana, assim, dos muçulmanos dentro da Índia, lembrando que 1/4 da população indiana era muçulmana, a grande maioria era hindu, mas 1/4, né, 25% da população era muçulmana, e queria a criação de um Estado muçulmano próprio, de uma república islamita própria, né, que fosse desligada, independente do Estado hindu-indiano. Esse projeto de separação e independência ele tem sucesso em 47, aí sim são criadas duas repúblicas, né? A República da Índia, controlada pela maioria hindu, e o Paquistão, né? Uma república muçulmana, controlada por muçulmanos. Isso em 47, então a Índia ela se separa, ela tem parte do seu território desgarrado, desmembrado, né? A parte noroeste ali vai se transformar em Paquistão, né? A grande maioria do território ficará com os hindus. Bem, o próprio Gandhi é assassinado nesse contexto, né, de rivalidade entre hindus e muçulmanos. O Gandhi ele defendia a manutenção da unidade territorial dentro da Índia, e justamente essa ideia dos hindus não aceitarem, né, esse pacifismo entre muçulmanos e indianos justificou então um indiano hindu, né, um hinduísta, a assassinar o Gandhi, né, em 1948. Tá? Então, Gandhi morre um ano depois da Índia ter a sua independência. O caso da Indonésia. Né? O caso da Indonésia, lembrando que a Indonésia ela era uma colônia holandesa desde o século XVII. Né? Os holandeses que foram expulsos do Brasil aí em 1654, 55, na insurreição pernambucana, saem, né, do Brasil, vão para a África do Sul, depois vão para o resto da Ásia ali, e aí, inclusive, nesse contexto aí do século XVII, vão colonizar a Indonésia. A Indonésia ela vai ficar como uma colônia holandesa até 1941, né? Com a invasão dos nazistas na Holanda em 40, tem-se um enfraquecimento do governo colonial holandês na Indonésia. Os japoneses se aproveitam disso e vão tomar a Indonésia dos holandeses em 41. Durante 4 anos, a Indonésia será uma colônia japonesa. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a rendição do Japão em 45, vai iniciar, então, o processo de independência dentro da Indonésia, que será muito contestado mesmo pela Holanda. Né? A Holanda ela queria a recolonização da Indonésia, com o argumento de que a Indonésia era uma colônia holandesa antes da Segunda Guerra Mundial, só deixou de ser por conta da invasão nazista na Holanda, em 1940. Então, que era direito dos holandeses reaver o controle sobre a Indonésia. As disputas entre indonésios e holandeses duraram 4 anos, foram de 1945 até 1949. Por mais que a independência da Indonésia tivesse sido declarada pelo seu povo em 45, ela só foi aceita pela comunidade internacional em 1949, quando a Holanda também aceita a independência da Indonésia, né? E aí as outras nações da Europa, mesmo os Estados Unidos, vão oficializar a independência da Indonésia, vão aceitar internacional, a comunidade internacional vai aceitar essa independência da Indonésia. Justamente após a consolidação da sua independência, né, a afirmação internacional, inclusive, da sua independência, que a Indonésia vai organizar a Conferência de Bandung em 1955,
que é um movimento de organização das nações de terceiro mundo, né, das nações não alinhadas. O que acontece? A Indonésia ela vai liderar um movimento entre os países de terceiro mundo, pedindo autodeterminação, né, esse fim de um imperialismo tanto norte-americano quanto soviético, né, a ideia de que por mais que as nações de terceiro mundo elas não estivessem apoiando os Estados Unidos, elas também não eram a favor dessa influência soviética sobre as suas nações, né, e a ideia de uma equidistância, né, de um não alinhamento mesmo, né, de uma independência, autonomia e soberania dessas nações de terceiro mundo, tanto na Ásia quanto na África. Né, a ideia de que essas nações de terceiro mundo elas não queriam se colocar dentro desse contexto de bipolarização trazido pela própria Guerra Fria, que eles queriam criar políticas próprias, inclusive um intercâmbio de tecnologias, né, para que tivesse um crescimento, um desenvolvimento, né, mútuo, né, de ajuda, através da ajuda desses países não alinhados, né, que participaram da Conferência de Bandung na Indonésia em 1955. Tá? Então, essa é a importância da Conferência de Bandung. É a ideia da criação de uma política internacional única para as nações não alinhadas, para as nações de terceiro mundo, né, reafirmando a sua soberania, reafirmando a sua independência, né, reafirmando o seu não alinhamento mesmo em relação aos Estados Unidos ou mesmo à União Soviética. Tá? Então, galera, um grande abraço para vocês. A gente fica por aqui. Daqui a pouco eu posto mais uma aula, né, para a gente seguir aí essa ideia de acabar com o nosso conteúdo mais rápido. Então, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.